com vocês para juntos pensarmos sobre a Bíblia e a alegria que a Bíblia representa na nossa vida pessoal e na pastoral da igreja. Então eu quero cumprimentar vocês de todo o coração com imensa satisfação. A terra do Espírito Santo é uma terra primordial, porque ela está na força do Santo Espírito. Eu ontem à noite falei do final da minha conferência, eu falei do Espírito Santo, mas por essas coisas da vida eu não devia ter falado, porque eu estava na terra do Espírito Santo, não tinha nada que falar disso. Eu só me dei conta à noite, mais tarde, eu disse, mas eu estou no Espírito Santo. Então, eu fico muito feliz, né, muito contente de ter tido a chance de voltar aqui. Eu queria também dizer o que eu não disse ontem, porque não deu, o coração estava cheio demais. Quando eu me formei em teologia, lá no Rio Grande do Sul, então aqui o Espírito Santo era um dos focos de inquietação da igreja luterana. E a minha primeira viagem para conhecer o trabalho de igreja e para me inserir nos melhores dos colegas foi aqui para Vitória e depois para Santa Leopoldina, para Terra Santa de Santa Maria de Setibá, o Garrafão e aí para trás. E eu gostei muito do trabalho de grupos, de trabalho bíblico, que naqueles anos de 70 estava sendo realizado aqui no Espírito Santo. E deixei-me inspirar por isso. Depois eu fui visitar o Dom Helder, lá em Recife, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, mas o Recife era longe demais. Então, puxei alguns ônibus até o Recife, e na terceira viagem eu fui a Belém do Pará para conhecer o processo contra os 2 padres do Araguaia e participei de uma das sessões do processo que me emocionou muito na minha vida e me deu a exata dimensão da injustiça no Brasil. Mas o Espírito Santo foi a primeira estação da minha peregrinação para aprender a pastoral no Brasil. E eu gostei muito do que eu vi aqui, em especial aqui no interior, que naquela oportunidade, pela primeira vez eu conheci, e depois eu voltei muitas vezes aqui na CPT, conheci aqui um agricultor sobre o qual eu fiz uma entrevista, chamado Olunda, aí de Santa Maria de Setibá, que foi envenenado pelos agrotóxicos e que viveu poucos anos de vida ainda, porque a sua vida foi degenerando devido ao agrotóxico, que ele me deu uma entrevista que eu publiquei. É uma entrevista muito linda, eu tenho que republicá-la em homenagem a esse homem, que me ensinou o que é lidar com agrotóxicos e que inferno de vida a pessoa prepara para si mesma, que lida descuidadamente, ou, enfim, lida com o veneno. Por isso o Espírito Santo me é muito especial. Um dia quase vim trabalhar aqui, mas, enfim, eu acho que foi a providência divina. Deixa eu ser bem presbiteriano agora, aqui um pouquinho, né? Foi a providência divina de que eu não viesse para cá, porque a faculdade que Deus queria para cá já estava construída nos projetos de Deus. E ele depois fundou mais tarde essa faculdade aqui. Que eu também era para fundar um dia uma faculdade, mas no meio do inso, do mato e das janelas quebradas. O Vanderlei fundou aqui muito melhor. Eu fico muito feliz que a providência divina me mostrou que uma negação é um apoio. Parabéns, não? Esse aqui está como se fosse o reino de Deus já. Muito bonito. Parabéns, viu? Eu fico muito feliz. Eu conheci aqui caçando rato e preá aqui nesse matagal. Então, vocês me recomendaram Gênesis. Eu tenho um livrinho vermelho, ontem à noite tinha 6 exemplares ainda, mas acho que já foi, que está nas Paulinas. Quer dizer, infelizmente está nas Paulinas, por isso custa o preço que custa. Eu fiz erros na minha vida, não faço os mesmos erros. Não vendo para as editoras grandes, porque eles só vão extorquir
o comprador. Faça paralelo, tudo escondido, paralelo. Tem muitas editoras aqui na Paralela já no Brasil. Só o meu amigo Ernie publicou 200 no ano passado, 200 títulos. Tudo paralelo, 5 pila, entendeu? 5 reais, 6 reais, 7 reais. Você tem um livro, e um bom livro. Esse livro azul aí foi feito numa livraria paralela, por isso tem esse preço. Então isso torna acessível, eu acho, o livro, viu? Senão a gente vai escrever livro para guardar nas prateleiras. Então assim eu tenho um sobre Gênesis 1 a 11, que está na Paulinas, uma capa muito linda, e um preço que não é o melhor. O dia que eu puder retirar, eu retiro. Mas não devo ainda. Então eu tenho um método nesse livro sobre Gênesis 1 a 11, que eu aplico a ele, e que não estava ainda bem completo quando eu comecei a escrever esse livrinho. Então eu quero completá-lo primeiro. Aí falta uma introdução melhor do que a que eu fiz. Porque a gente escreve isso há 10 anos atrás, depois vai corrigindo, mas falta uma correção fundamental, eu acho. Qual é o lugar de Gênesis 1 a 11 nos 5 livros de Moisés? Eu vou tratar primeiro disso. O lugar de Gênesis 1 a 11 nos livros de Moisés. Quer dizer, a Bíblia hebraica se divide em 3 livros. Infelizmente, a edição de Almeida está completamente equivocada nesse ponto, né? Só tem uma Bíblia no Brasil que vocês deveriam comprar. A TEB, a tradução ecumênica da Bíblia da Loyola, é caríssima, então tira xerox, também não dá porque é grosso demais, né? Mas enfim, essa é uma Bíblia interessante porque ela segue o cânon judaico. Essa não segue o cânon judaico. É lamentável, eu acho. É lamentável que o mundo protestante não siga o cânon judaico, porque essa foi a intenção de Lutero e de Calvino. O cânon judaico, nos 5 primeiros livros, é igual. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois seguem os livros proféticos, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis, mais os 4 livros proféticos de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. São 7 livros proféticos, tendo Isaías no centro. Portanto, o grande modelo de profecia é Isaías. Ele é o quarto, é o centro, é o coração da profecia. Se você estuda a profecia, estude, antes de mais nada, Isaías. Este é o modelo para a profecia bíblica. E depois vem os escritos. Os escritos têm na cabeça os Salmos, depois Jó, depois Provérbios. O livro de Provérbios termina com a mulher valente, forte, poderosa, lá no 31, e isso é seguido por Ruth e Cântico, que é a mulher valente. Seguido de Ruth e Cântico, vem Lamentações e Eclesiastes, quer dizer, Coelete, depois Lamentações e Daniel, e depois Esdras, Neemias e Crônicas. É assim a sequência canônica na Bíblia hebraica, que devia ser a sequência canônica nessa Bíblia, ao meu ver. Mas essa Bíblia aqui está um pouco maltratada. O cânon hebraico não é acidente, é teologia. Por isso é ruim que a Bíblia em português não obedeça o cânon hebraico. Porque o cânon hebraico não é acaso, é intenção. Você precisa conhecer a Bíblia pela sua intenção. O Novo Testamento também mereceria essa atenção, mas o Novo Testamento tem outra história. O Antigo Testamento, em todo caso, merece atenção na sequencialidade. Nós não temos no Brasil uma edição da Bíblia de acordo ao cânon hebraico. É essa estratégia que eu vou aplicar agora ao livro do Pentateuco, aos 5 livros de Moisés. Ele é uma unidade teológica concebida não acidentalmente, mas intencionalmente. E nela, Gênesis 1 a 11 tem um papel importantíssimo. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés,
eles se configuram sempre em duplas, ou quase sempre em duplas. Você tem um assunto e logo adiante você tem o mesmo assunto em outra época e em outra versão. O mesmo tema duplamente. Falando assim mais rasteiramente, nos 5 livros de Moisés, todos os assuntos são duplos. Todos os assuntos são duplos. Isso começa em Gênesis 1, passando para 2, duplo. A criação, 2 vezes. Mas isso não sai, em toda parte é duplo. Tematicamente simples, não duplo, somente é Gênesis 1 a 11. Só Gênesis 1 a 11 tem um tema só, que é a história de Israel antes de a Bíblia conhecer o judaísmo, de conhecer Abraão, o pai da fé, o pai do povo, ou a mãe do povo, né? Melhor. Sara é a mãe, né? A mãe e o pai do povo, né? Então, Gênesis 1 a 11 é simples. Eu diria assim, ó, é aqui, ó, o lugar em que esse copo está assentado. Aí se afunila. No começo se afunila. Você tem que pensar de trás para frente, me desculpe. O mundo ocidental pensa daqui para lá, para o futuro. O hebraico pensa do futuro para o passado. O futuro é o passado. A esperança está atrás. Não está na frente, está atrás. Volta para trás. Não é Jesus que diz, converta-se. Como é que você se converte? Você está indo aqui, você pega a direção exatamente contrária e pimba, vem para cá. Portanto, converter-se é ir para trás. Você entendeu? Não de ré, mas ir para trás. Você veio por aqui, tchum, e chegou num ponto de não dá mais. Então eu vou para o outro lado, construir a vida para trás. Converter-se é buscar o passado, não o futuro. Mas o futuro está no passado. O melhor na vida é o passado. Então, ao se converter, você vai para o paraíso. Mas se você se desconverte, você vai cair na boca da serpente, que é o inferno. Não, estou exagerando agora, né? Portanto, o mal está pela frente, o bem está para trás. Isso é difícil para nós, que estamos na cultura grega, onde a utopia sempre é um lugar sem lugar. Na Bíblia, o lugar primordial é utópico, é a origem. É a origem, a utopia. Você tem que voltar para aquilo que Deus quis com a criação do mundo, com a relação de homem e mulher, pessoas e animais. É para lá que você tem que voltar. E não ir para frente. Se você for para frente, você vai sofrer. Portanto, o Gênesis 1 a 11 é a utopia do Pentateuco. É a grande e universal utopia. É a ressurreição em termos neotestamentários. É voltar para as origens. É voltar para o começo. Nesse sentido, a titulação que você encontra nos comentários exegéticos, de von Rad e de outros, Westermann, que escreveu ultimamente um grande comentário sobre Gênesis 1 a 11, de 1000 páginas, essa linguagem está equivocada. Westermann diz, isso é Urgeschichte, é história originária. Não, não é história originária passada. Não, não, nem história não é. É vida futura. Volte à vida futura. Volte ao paraíso. Portanto, esse é o ponto de chegada do Pentateuco. Não é a terra da promessa, a qual Moisés não chega, é a terra do paraíso. De onde vem e para onde vão Adão e Eva, você e eu. Essa é uma tradição só. Só tem um ponto de chegada, não tem vários, tem um só. Então não tem duplicata. Tem várias histórias lá em Gênesis 1 a 11, mas é sempre diferente uma história da outra. Segue a história de Abraão. Comentáriozinho aí que eu escrevi.
A história de Abraão é paralela à história de Jacó. Dentro desse copo agora está, uma parte é Abraão e Sara, outra parte é Rebeca, Lia, Raquel e Jacó. São exatamente paralelos. Não é um atrás do outro. É possível que Jacó seja mais velho que Abraão. Mas, lógico, Abraão é a origem de Judá, só pode ser ele o mais velho. Porque Jacó morreu, foi exilado, foi deportado em 722, foi liquidado. Então, Jacó, que é o texto mais velho, fica para trás. O texto mais novo vai na frente, que é Abraão. É o texto mais novo. Atenção, em termos de escrita de texto, é mais recente do que de Jacó. Jacó é mais velho. Eu estou já estudando o comentário a Jacó e já estou bem convencido disso. É de outro tipo de narrativa, a história de Jacó e da sua família. Aliás, interessantíssimo. Não vem agora ao caso nós entrarmos nesse assunto. São paralelos, você entende? Por Abraão e Jacó, Lia e Raquel e Sara e Agar são paralelos. Aí segue uma outra história paralela, e eu levei muito tempo para compreender isso. E uma noite me deu a inspiração, e eu juro que foi a inspiração de Deus. Quer dizer, eu não digo que eu tenho razão, mas eu tenho que ter razão. Porque foi um tchan, assim que aconteceu. Eu disse, ai meu Deus, como eu sou cego. A quem José é paralelo? E eu fiquei desesperado. O que eu faço com José? Tiro da Bíblia, jogo fora, faço o quê? Aí até um dia me deu, gente, José e Moisés, eles são exatamente paralelos. Outra vez, o primeiro texto é José, que é mais recente. Historicamente falando, ele é do pós-exílio. É como conviver com os povos quando você é minoria. Quando você não é mais ninguém. E o Israel pós-exílio é ninguém. Está disperso no meio dos povos. E agora Israel pós-exílio, disperso no meio dos povos, precisa mostrar o seu valor na dispersão. Primeira carta de Pedro. Na dispersão. E ele é valente na dispersão. E não adianta lutar contra o faraó, tem que casar com a filha dele. Salvar o Egito. Salvando o Egito, salva o pai também, o Jacó. Você não pode salvar Jacó sem salvar a humanidade, o Egito. Você tem que salvar a humanidade e Jacó. Aí eu passei a entender o Pentateuco, eu acho. Vai ver que eu não entendi nada, mas seja como for. Todo o Pentateuco é internacionalista. Abraão é das nações. Jacó vai para as nações. José vai para o Egito. Moisés vai para o Egito. É internacionalista. Não é? Não é nacionalista. Povos da terra univos em torno de Javé. É esse o slogan. Isso é a evangelização. Dizer que o Antigo Testamento não tem evangelização, não tem missão, é brincadeira, porque não é uma Bíblia. Tem profunda missão em evangelização. Você precisa ser devoto dos povos, entrar em convívio com eles para salvar a todos. Só daí Jacó tem vida. E os teus irmãos têm vida. Essa é a tarefa de José. No Egito, a mesma de Moisés. Mas José é mais recente. Moisés é do primeiro templo, lá das origens de Israel. Do primeiro templo. Ele vem em segundo lugar. Em primeiro lugar vem José. Essa é a nossa missão primeira. A segunda é fazer a revolução. Também é uma boa. E Moisés faz a revolução, salva o povo da opressão, essa coisa toda. Linda que nós conhecemos do Êxodo, né? Na teologia latino-americana. Nós esquecemos totalmente de José. E o José serviu o povo. José serviu o povo e não ser um militante feroz e achar que só nós crescemos com a verdade. O faraó também tem alguma verdade. Eu digo isso, me dói o coração, viu, de ter que dizer isso, mas está na Bíblia, né? O que eu vou fazer? Lá para Moisés, o faraó não tem nenhuma verdade. Mas para José tem. Casou até com a filha dele. Então, alguma coisa boa deve ter esse tal do faraó. Segue a isso. Essa história do Êxodo vai até o Êxodo 24, quando termina as leis. As leis são parte do Êxodo. Ninguém vai para a liberdade sem lei.
Leia aqui no caso do mandamento, cuida da mãe e do pai. Você tem que saber como você realiza o êxodo libertador, cuidando do pai e da mãe. Festejando o sábado, não matando, assim você celebra o êxodo. O êxodo é para você aprender a não matar, ter o sábado, a comer as codornizes do céu e o pão do céu. Portanto, a festa da libertação não é com baioneta, não. Todo o texto é anti-violência. Eu estou convencidíssimo disso, de que todo o texto do Êxodo é contra a violência. É contra a violência. Isso vai até o capítulo 24. Aí começa a última etapa do Pentateuco. A terceira etapa. Abraão e Jacó. José e Moisés. Egito, né? E agora vem a comunidade. Nós temos 2 projetos de comunidade. Um é de um jeito mais sacerdotal, outro é de um jeito mais leigo. Né? Um é mais católico, outro é mais protestante, só para brincar, né? Os 2 têm razão na Bíblia, né? Começando pelo lado esquerdo, aquele que é mais antigo, é o projeto de Deuteronômio. Ele é um projeto leigo, é do povo da terra. O que o povo da terra precisa? É dele e da fé em Javé. O que ele não precisa é de rei e de sacerdote, não precisa. Não precisa desse troço. Pastor é dispensável, sacerdote é dispensável. Aliás, Pero Vaz de Caminha já disse na carta que descobriu o Brasil, para que o senhor imperador de Portugal ficasse com o clero em casa e não mandasse clero para cá. Ele deve ter sido genial. Então, nessa invenção, o Deuteronômio é leigo. Tem uns sacerdotes lá, mas ele só existe para cuidar de Javé. Senão, tem que cuidar na hora de entregar a oferta, por exemplo, no Deuteronômio. É extremamente interessante. Quem é que põe a oferta no altar, no livro do Deuteronômio? Então, às vezes, é o sacerdote. E quem põe no altar é dono de tudo. Mas, em vários capítulos do Deuteronômio, quem põe no altar as oferendas é o leigo. O leigo é digno de ir no altar. Isso é bom demais. Não é? Até hoje, o leigo foge do altar, porque esse troço é perigoso. Né? Se chega muito perto, esse troço pode explodir. Né? Tem que ser um pastor que chega ali e tal, né? Aí não explode. Mas no Deuteronômio isso está em debate. Ainda o leigo tem poder de ir ao altar. Ele, por conta dele, fazer oração. Então o Deuteronômio 26 diz: vai e coloca sobre o altar os teus frutos e faça uma oração. Ai, meu Deus, o sacerdote deve ter se horrorizado, né? Porque pode aparecer as pernas na frente do altar de um leigo, e isso era sacrilégio. No caso é a perna do homem, né? Já é feio bastante, né? Mas deixa para lá essa parte aí. Então, o Deuteronômio é uma linguagem maravilhosa do leigo, que naturalmente não é só do leigo. Isso no Deuteronômio tem várias camadas e a gente tem que respeitar isso. Mas tem camadas laicizantes. A outra que é paralela a essa parte mais antiga do 7º século, é aquilo que é pós-exílico. O templo é um templo de pano para você migrar com ele por aí. É uma sinagoga de pano para migrar. É uma ideia fascinante. Êxodo 25 a 40, o templo como chance de peregrinação. Uma tenda. Eu acho uma ideia fora de série. Isso é pós-exílico. O templo de Jerusalém está em ruínas e em muitos lugares estão surgindo sinagogas. Lá na Babilônia e na Turquia e em Chipre estão aparecendo primeiras sinagogas, casas de reunião dos crentes judeus. É isso aí que o texto apoia. De pano, não de madeira, de pano, para poder ser transladados. Segue a isso 1 a 16. A questão médica. O sacerdote, antes de tudo, é médico. Ele tem que conseguir decifrar as doenças. A principal doença da lepra, que é trazido no pós-exílio, em massa para a Palestina, lá da Índia e da Pérsia,
é trazida em massa para a Palestina com novas versões de lepra, de hanseníase, que empesta a Palestina. E a pobreza total da Palestina. Alguém tem que ajudar a dizer isso é lepra, não vai dar mais para conviver com os outros. Infelizmente não dá mais. E tem que dar uma vida digna para os leprosos. Apesar de que eles tenham lepra, eles têm que poder se alimentar. 1 a 15 tem a ver com isso. 1 a 15 é a tragédia do pós-exílico. Tem que ler o livro do Levítico como um problema de medicina. Os melhores artigos sobre isso foram escritos por médicos judeus. Aliás, da Avenida Paulista de São Paulo. Eu li com muita alegria. E depois segue, na segunda parte do Levítico, o problema da terra. Você tem o problema do templo, que é migrante, passa a ser migrante. É nisso que se baseia o Novo Testamento. A primeira carta de Pedro, só para citar de novo. O corpo, que é fundamental para a vida. Ali tem muito preconceito contra a mulher. Por que tem preconceito contra a mulher? Ora, porque a mulher tem corrimentos que não se explicam para quem não conhece ciência, a não ser como formas de lepra. O que é típico da lepra? Desculpe, é que a ferida corre. O que é típico da mulher? Ela que está sempre um pouco correndo. Ela está sempre um pouco vazando, como diz o texto da Bíblia. Por isso, o preconceito contra a mulher. Esse preconceito passou, portanto, tudo que está em Levítico não serve mais. E a igreja tem que aceitar isso, definitivamente. Definitivamente. É um equívoco de interpretação da mulher no livro do Levítico. Então, esse código legal sacerdotal não é tão reacionário. Ele se preocupa com o corpo, de modo central, com o templo, de um modo migrante, e com a terra. Ele é da CPT. Entendeu? É do MST, esse texto. Então, não é tão reacionário. Tem sacerdote ruim e sacerdote bom. A Bíblia distingue um do outro. Nós temos que distinguir um do outro. E, paralelo a isso, o Deuteronômio. Portanto, são 6 camadas duplas, tudo é duplo, e uma camada isolada, que é a utopia, que é Gênesis 1 a 11. Você entende? Essa é a estrutura simples e clara do Pentateuco. Você pode ler isso na sua comunidade rapidamente com as pessoas. O Pentateuco é uma estrutura clara, em 7 partes, tendo o seu ponto nevrálgico na utopia de Gênesis 1 a 11. É para lá que a humanidade toda e Israel caminham. Um subitem nesse primeiro. Dá para entender mais ou menos? É meio complicado? Eu quero tirar a consequência disso agora, ligeiro. Talvez fique mais claro ainda. Portanto, quando você estuda o Pentateuco, agora digo eu aqui, né? Desculpe, tá? Aí os professores daqui, eu sou democrático, cada um pensa na sua felicidade, tá bom? Então, eu sou contra a teoria das fontes. Eu acho que a teoria das fontes é uma interpretação possível para isso que eu estou analisando. Fonte javista, eluísta e escrito sacerdotal. É só uma teoria do século XVIII, XVII, XVIII, XIX e XX, até os dias de hoje. É só uma teoria possível. Eu não acredito em nada nela. O javista não existiu, nem o eluísta, nem o sacerdotal. O que existiu foram muitas escolas de redação que se guiaram por 7 passos e organizaram o Pentateuco em 7 passos. Em 7 passos. Portanto, eu substituo uma teoria pela outra. Bom, mas sobre isso nós temos que brigar ainda, né? Tá bem? Agora vamos para 1 a 11. Tá bem? Desculpe o desvio que eu fiz. Mas 1 a 11 é fundamental. Não é a Urgeschichte. Não é a história originária, porque não é história. E nem é originária. Ela é futurística. Ela é utópica. Aí está a nossa utopia. Essa utopia tem 3 linguagens. Tem 3 linguagens.
E essas três linguagens, elas se abastecem de tradições internacionais. O que eu acho fantástico de parte da Bíblia é que eles não inventaram de eles contarem, mas eles contarem em associação a quem já tinha contado esse tipo de fenômeno há muitos séculos. Todas as nações indígenas brasileiras contaram o mesmo fenômeno dos dilúvios, da criação da pessoa. Tudo isso já foi contado na Austrália, no Brasil, na África, na Ásia, por todos os povos. Isso não é uma tradição bíblica, é uma tradição internacional mundial. Surpreendente é que o Antigo Testamento conhece isso. Conhece isso nas versões egípcias, africanas e nas versões semitas. Foi tomando conhecimento de uma teologia que abarca a humanidade e a criação inteira. E foi aceitando isso. Está vendo como eles eram liberais, os danados? A Escritura é muito liberal. Desculpe. Viu? Ela aceitou isso. Por que ela aceitou? Porque, desculpe, ser israelita e judaíta era muito chinfrinzinho, sabe? Eles não conheciam nada, os tadinhos. Era muito pouca gente. Judá cabia no estádio do Maracanã. E Israel tinha 800 mil pessoas. Foi destruído, aí ficou Judazinho sozinho. 200 mil pessoas. Mete tudo no Maracanã e fecha, isso é Judá. É gente pouca. Então eles se associaram a outros contadores de histórias que apareceram no pedaço. Apareceram os assírios no ano 800, apareceram os da Mesopotâmia da Babilônia no ano 700, e já tinham aparecido os sírios lá de Damasco, e tinham aparecido já os egípcios em anos anteriores e posteriores. E eles foram assimilando os mitos e as histórias dele, e foram refundindo em 3 tipos de linguagem em Gênesis 1 a 11. Linguagem continuada, que eu não vou entrar muito nela, é a estrutura. Quando eu conheci esse prédio aqui, ele era só estrutura. Janela não tinha mais, porta não tinha mais, era só estrutura. Entendeu? É assim a genealogia. As genealogias do capítulo 5, do capítulo 10 e em parte do capítulo 1, esse é filho de tal e outro é filho de tal e tinha tantos anos. Isso são meras estruturas, tipicamente patriarcais, porque todas elas só lembram o homem, a mulher não é lembrada. Estruturas de linguagem genealógicas tendem ao patriarcado. Não todas, porque em Mateus não é assim. Mas a tendência é masculino. O patriarcado é masculino, portanto, quando você lê genealogias em 1 a 11, você sempre vai estar dentro da linguagem patriarcal. Ela dá a estrutura do texto. Em cima disso e para dentro disso estão montados os quadros do texto. Mas a estrutura geral é genealógica. Não é? É genealógica. Mais uma vez, capítulo 5, a genealogia de Adão e Eva em diante. Depois, o capítulo 10, a genealogia de Noé em diante. E o final do capítulo 11, a genealogia dos semitas. Então, você tem as 3 grandes genealogias e ainda tem a genealogia do céu e da terra no capítulo 1. É a estrutura, é a sequencialidade. É a parte mais antiga do texto. Aí Israel copiou mais dos povos vizinhos, porque essa memória genealógica Israel não tinha. Isso está guardado no Egito e está guardado na Mesopotâmia, nos mitos de lá. Segunda parte. São as 3 histórias muito parecidas de Gênesis 1 e 2 e 3. Tem um acontecimento, tem uma situação, entram em crise a situação por um acontecimento,
no caso a serpente, ilude Adão e Eva, e tem uma consequência. Tem uma situação no capítulo 4, boa, 2 irmãos, entra em crise a situação, um mata o outro, e há uma solução da crise. Capítulo 4. É a mesma sequência temática. E há o capítulo 11, 1 a 9. Há uma situação de harmonia na humanidade, e um cabra inventa de construir uma torre e uma cidade, entra em crise o sistema, e há uma solução para a crise. É a mesma sequência temática. 3 histórias similares. Eu acho que elas são do 10º século. Mais ou menos assim, né? A grosso modo. São antigas. Porque a serpente era importante no período egípcio. E o Egito dominou a Palestina até o ano 1200, 1100, mais ou menos. E a influência egípcia era tremenda. Por isso a serpente. Nesse sentido, e depois, um pouco mais tarde, veio a Babilônia. Lá a confusão das línguas se dá na Babilônia. Então, esse texto do capítulo 11 pode ser um pouco mais tardio. O segundo ente de texto, que você tem que estudar em conjunto, entende? Você não pode estudar um separado do outro. Esses 3 formam um bloco temático. Quando você enfrenta um, tem que enfrentar os 3. O equívoco cristão é esse. E de não enfrentar os 3 e achar que enfrentando um ele resolve tudo. Não enfrenta. Não resolve. Teologia não se resolve em Gênesis 2 e 3. E a terceira parte é o texto mais recente, é aquele que ocupa a parte central e que é o mais relevante para quem fez a edição do texto. Essa edição ela é mais ou menos do 7º, 6º século. É o dilúvio. O dilúvio ocupa capítulo 6, 7, 8 e 9. São 4 capítulos de 11. É muita coisa. É muita coisa. E o capítulo 1 pertence a esse capítulo do dilúvio. Ele é o início do dilúvio, que é completado no capítulo 6, 7, 8 e 9. São 5 capítulos que têm uma coesão de pensamento. É a parte mais longa, mais exílica, mais posterior, mas mais longa. Eu não digo que é de P, ou de J, ou de E, porque eu não acredito nessas tramóias aí. Mas, historicamente, você percebe na linguagem que ele já copia da profecia. Ele já conhece a profecia e já copia de lá. Né? Mas depois nós vamos para isso. Então, eu vou deixar um pouco fora essa sequência genealógica, patriarcal. Quase ninguém explica ela muito. Também por que o cara teve 900 anos, deixa para lá, né? O Matusalém. Eu também não tenho explicação, né? Depois, na eternidade, a gente tira um estudo bíblico aí sobre isso, né? Com ele, né? Caso ele tenha existido, enfim, né? Então, vamos para as 3 histórias típicas, né? Que eu acho que são muito importantes para a igreja nossa hoje em dia, né? Vocês, nós todos, nós temos que enfrentar Gênesis 1 a 11 com maturidade de teólogos do presente século, entendeu? Para entender o que é o pecado. Senão nós não entendemos o pecado, como diz o povo. Gênesis 2 e 3 não permite entender o pecado. É a minha tese. Você precisa muito mais do que isso para entender o equívoco da nossa vida. Então, não vou começar com 2 e 3. Deixa eu começar com 11, que eu contei ontem, porque que o 11 eu acho tão importante, né? Então, 11 é a mesma denúncia do tal do pecado, mas em uma linguagem sem referir-se ao pecado. E é na esfera política. É na esfera política. Não dá para falar do pecado pessoal sem o pecado institucional. Tá bem? Não adianta você querer inventar que só a pessoa peca. Mas quando ela não tem dinheiro para
comprar o pão, o que ela vai fazer? Ela vai ter que dar um jeito de passar a mão no pão, não tem outro. Não tem outro modo. Porque lhe falta o dinheirinho para comprar. Então você gera violência na sociedade para que a pessoa possa comer, ela tem que bater, matar, surrar, roubar. Então é sim um problema do pecado. Por igual. Como se fosse uma questão pessoal. No caso da Torre de Babel, o problema é que a cidade e o exército são os dois focos originários do mal. Eu não estou falando de Vitória agora aqui, entendeu? Não estou falando de Vitória. Deixa eu dizer, o que é uma cidade no mundo do ferro 1, ferro 2 e ferro 3? Nós temos que entrar nas condições objetivas da Bíblia. Então a arqueologia nos ajuda. Você visita, na arqueologia, você vai comigo em Israel, tá bom? Está com dinheiro sobrando? Vem comigo. Eu levo você de graça lá, mas você paga. Então, esse ano eu não estou indo para Israel porque a minha filha ficou doente, eu não posso sair de casa agora. Mas eu já disse que ano que vem eu vou de novo. Então, quando você vai visitar cidades, o maior susto para o aluno é perceber que na Bíblia uma cidade não é cidade. Porque 95% da população vive na roça, no campo. Uma cidade é só um quartel. Só um quartel. Por exemplo, você entra na cidade de Megiddo, a maior cidade que tinha na região. Ao entrar pelo portão, vai para o lado esquerdo, sem entrar na cidade, assim, sabe? Logo para o lado esquerdo, você está no templo e você entrega o seu dízimo lá. Canta um aleluia, faz uma oração e vai para casa. Né? Aí, o mantimento está lá guardadinho e Amós disse a roubalheira, mas tudo bem. Né? Desculpe, eu não quero criticar o dízimo aí, mas é a linguagem de Amós. Né? Ele diz, ó, entregar coisa para o templo é roubalheira, não faça isso não. Mas estão te roubando. Então, o templo, que é a instituição do roubo, que recolhe o produto do agricultor, para o pessoal da cidade não ter que trabalhar, está ali, na entradinha da cidade. O agricultor não entra na cidade, ele não perdeu nada na cidade. Aí você sobe um pouco, aqui do lado direito, aqui assim, aqui estão as casinhas dos soldados. Casinha pequena de soldado. A metade da cidade é o treinamento da cavalaria. De manhã, de tarde e de noite. Para os cavalos estar vibrantes, o que adianta os cavalos lá fora? Então o inimigo vem, não adianta nada. E cavalo tem que estar dentro da cidade. A cidade era moradia de cavalo, não de gente. E cavalo tem que comer. Então no centro da cavalariça tem um buraco que foi escavado em Megiddo, mas um buracão, olha, do tamanho dessa quadra aqui. Estava cheio de cereal, o desgraçado dos cavalos comer. Só cereal. Os agricultores tinham que levar o cereal no templo e o templo, pima, botava no buraco aquele. E lá tirava, durante um ano, a cavalaria está em ponto de bala o tempo todo, contra o povo e contra os estrangeiros. É isso uma cidade. Uma cidade é um quartel. É um quartel. Não é para morar. É para cavalo. Para cavalo. Assim a era do ferro. Por isso, todas as profecias dos profetas são contra as cidades. Samaria vai para o brejo, diz Amós, diz Oséias, diz Isaías. Não tem salvação para Samaria, não tem salvação para Jerusalém. Tudo será destruído. Por quê? Porque é uma cavalariça militar. Deus não quer isso. Deus defende o seu povo sem cavalo. É lindo isso na Bíblia. Deus é fantástico. Não precisa de cavalo. E a torre é uma vigilância que tinha, né? No muro da cidade tinha umas torres altas que vigiava tudo.
Então eles vão construir uma cidade poderosa, um exército para valer e uma torre que chega até o céu. Aí nós somos donos do mundo. Aí Deus dá uma risada lá de cima, olha e não enxerga. Essa é o ridículo da história, que Deus não enxerga. Eu gostei que Deus não enxerga, eu também já não enxergo, estou compreendendo isso aí, mais ou menos agora. Quer dizer, lá no Gênesis 1 a 11, Deus não sabe tudo, né? Ele não sabe, ele diz, vamos ver o que o Adão e a Eva estão fazendo. Pelo jeito, ele não sabia o que eles estavam fazendo lá. Ele dá uma passeada na tarde e descobre a maracutaia que eles estão fazendo. Aqui também ele tem que descer, diz o texto tão lindamente. E Deus desceu e viu. Quer dizer, se ele não desce, ele não vê. É uma imaginação de Deus muito simples ainda. Ele desceu e viu que eles estavam construindo aquele monstruosismo. Aí ele disse, vamos acabar com essa brincadeira, fazendo outra brincadeira. Misturou as línguas de todo mundo, ninguém mais conseguiu se entender. Parar de construir, cada um foi para o seu canto. Qual é a solução da vida? Cada um vai para o seu canto. Cada um vai para o seu canto. Um fala português, vai para o seu canto. O outro fala guarani, vai para o seu canto. Vamos conviver pacificamente, cada um no seu canto. Muitas línguas é para se defender contra a opressão. Falarmos todos inglês, estamos fritos. É melhor falar português. A língua é resistência. Legal, gosto disso. Portanto, o texto é um texto teologicamente profundo para a defesa de vida das pessoas. Como eu disse ontem, não é orgulho. O problema não é orgulho. Tenha bastante orgulho, pregue orgulho, ensine os lavradores do Brasil afora a ter orgulho. Não pregue contra o orgulho. O orgulho é bom ter, viu? Alguém se maquiar um pouco e sair bonitinho, é bonito. E o menino sair decentemente, é bonito. Tem um pouco de orgulho de si. Isso não faz mal nenhum. Não vai dizer que isso não pode. Pode sim. O que não pode é explorar os outros. Isso que não pode. Isso que não pode. Portanto, a história do... Você entende, né? Da cidade e da torre é uma crítica social profética. É uma crítica social que os profetas repetiram a vida inteira. Que são seres anti-urbanos. Vamos voltar para Caim e Abel, para trás. Caim e Abel é o mesmo perfil, como eu disse antes. Mas nesse caso, o perfil é que aquele que é escolhido por Deus é nada, 0,00000, nada. Que é o Abel. Hevel é aquilo que Eclesiastes diz que tudo é Hevel, tudo é vazio, é nada. Tudo é vazio do vazio sobre o vazio. E Abel é o vazio do nada. Abel nem nasceu, nem... Sabe, é como se ele nem existisse o cara. Ele não só foi morto, ele nem pintou na praça. Porque ele é nada. Então é a vida do nada contra Caim. E Caim é ferreiro. Meu Deus, um bate com ferro, o outro é nada. Você já sabe, antes de começar a história, como é que ela vai resultar, né? O cara do ferro vai dar uma tossida e o cara do nada vai cair morto. No caso, ele nem tossiu, ele matou ele logo. Então, no nome já está escondido toda a história. Eu espero que alguém de vocês chame Abel aqui. Quando batizar com o nome de Abel, diga isso. Ó, não sei se é uma boa. De repente, teu filho não é Abel, ele é mais do que Abel. Então, no caso, na graça de Deus, ele sempre é mais do que Abel. E o Caim mata. Mas Deus não é matador. Nosso Deus é demais. Porque uma morte traiçoeira assim, só dá para punir matando. E o mundo antigo é muito claro nisso. Matou, é morto. E Deus diz, não, vou defender o Caim. Pode uma coisa dessas? Deus é maluco. Desculpe, mas é maluco. Não é bem certa a cabeça. Ele é possuído por graça somente. E não conseguiu punir. E ao não punir, esse Caim teve filhos. E os filhos dele foram mais trogloditas do que o pai deles, o Caim.
E continuaram matando, e matando, e matando até hoje. Deus é da graça até com o matador. Ele não é com o Datena. O Datena queria matar todo mundo se pudesse. Mas Deus não é Datena. Deus é bondoso. Ele salva o marginal. Mas não é só o marginal, não. Ele salva o Abel. Porque Abel tem substituto, você entendeu? Diz lá, e Caim, e Adão e Eva deram uma transadinha e nasceu o substituto de Abel chamado Enosh. A humanidade. Quer dizer, o Caim mata Abel e o que nasce? O isso piora, a humanidade. A humanidade é Abel. Pode uma coisa tão linda assim. As pessoas que vivem aqui em Vitória são Abéis. Todos Abéis, são tudo Enosh, humanidade. E a nossa luta é para que ela seja humanidade. Abel, entrega a Deus. E aí diz o texto final assim, e Enosh foi o primeiro que adorou Javé. Aí já é demais também, né? O nome de Javé não aparece, mas aí aparece pela primeira vez. Claramente, Enosh é o adorador de Javé. A humanidade adora Javé. Esse é o destino nosso. É que nós respeitemos o Deus que não mata, que deixa Caim viver. E nós temos que viver com isso. De que Caim precisa viver. O Caim dentro de nós precisa viver. Não queira matar o Caim. Às vezes dá um chocolate para ele e fica mais manso dentro de ti. E tem aquele momento de ódio e de sonho e não sei de quê, em que o Caim vem e vai. Ixi, você fica vermelho de ódio para comer vivo o rei do cara. Né? Esse Caim dentro de ti, ao nosso lado, Deus quer amansar. Vai com calma, filho. E põe o batismo, a Eucaristia, os amigos, a teologia, a comunidade, o abraço, o amor, o beijo, para você sossegar o seu Caim. Para você ser gente legal. Está vendo? O pecado jaz à tua porta, diz Deus para Caim. Isso é o pecado, matar o outro. A matança é pecado. Não é só dar um beijinho numa mulher que é pecado. Lá, muitas igrejas interpretam assim, né? Que o problema do paraíso é o beijinho. Não, calma. É matar. É explorar. A exploração urbana contra os lavradores, pecado profundo. O Fundo Monetário Internacional vai para o quinto dos infernos. Tem que entender bem claramente isso. A exploração não tem futuro. A serpente está morta. Aí podemos ler o capítulo 2 e 3, né? 2 e 3 cabe no mesmo coral da Torre de Babel e de Abel e Caim, né? Só que 2 e 3 tem uma vantagem, ela manda você ir para trás explicitamente. No caso de Caim e Abel também você tem que ir para trás. O Abel tem que nascer de novo, desculpe. A expressão não é boa, mas o Abel tem que nascer de novo, na forma de Enosh. Ele tem que voltar para trás. Não é só o Abel que aparece agora para vingança, não. Ele aparece para paz, para adorar Javé. Tem que nascer para trás, nascer para paz. E assim é explícito no capítulo 2 e 3. Porque 2 só descreve como é a vida. Não é no paraíso. Não é a vida no paraíso, que nunca existiu, não sei. Não, é a vida nossa de cada dia. Capítulo 2 é a nossa vida de cada dia. O que é a nossa vida de cada dia? É procurar água. Desesperadamente procurar água. Se estivéssemos na Palestina, a primeira coisa, você levanta de manhã e diz, como é que eu vou tomar água hoje? Então lá vem, aqui a garrafinha você leva junto para poder tomar água, senão você morre na Palestina. Então a primeira coisa é os rios que banham o paraíso. O que é o paraíso? É o mundo. Os rios ali mencionados são rios míticos, 2, e os outros 2 são Eufrates e Tigres.
São os rios históricos. Os rios históricos. Então, nós temos que ter clareza que Deus botou bastante água para nós e ainda colocou um chafariz assim no meio, onde saem as fontes, para você ter água. Na Palestina só tem água por causa das fontes, não por causa do Eufrates e Tigres. Então, também tem essas fontezinhas. Então, elemento básico para a vida, água. Sem água, não dá. Água e árvore, segundo ponto. Vamos plantar o jardim de árvore. Para isso está lá plantando árvores. E nós temos que plantar árvore, porque senão nós estamos fritos. Vamos plantar, não eucalipto, mas árvore, decente, direito. Quem tiver um pedaço de terra, árvore. Eu estou fazendo a campanha, gente, quem tiver pátio de igreja, plante árvore. Não deixe de plantar árvore. Não faça disso um estacionamento. Faça o pátio de igreja um arvoredo. Porque senão Deus não vai visitar a tua igreja. Né? Fica muito quente. Ele não gosta. Ele gosta de um lugar fresquinho. Falei isso aí e está falado. Deus gosta de lugar fresquinho. Então plante árvore na sua igreja. Senão Deus não entra. Você já imaginou? Todas as nossas igrejas são ser assim, um jardim de árvore. Árvore bonita, não eucalipto, hein? Nem acácia. Droga não. Droga aí deixa para os colombianos. Nós planta árvore direito. Entendeu? Árvore da Mata Atlântica, árvore que é bonitinha, bonitinha, que Deus mandou plantar aqui. Então, tem árvore, tem água e diz logo adiante. E Caim cuidava do jardim. Caim. E Adão cuidava do jardim. E diz lá, chamar e abat. Isso que eu achei. Até se eu fosse, assim, com o direito de mudar a Bíblia, eu mudava. Então você tem árvores, você tem plantas, você tem água, você tem um trabalhador, e aí você tem os animais. Aí ele procurou uma companhia entre os animais, algo que fosse como ele. Essa proposição só existe em Gênesis 2. Kneget. Kneget. K é como. Neget é em frente a. Ele procurou alguém que fosse como em frente a ele. Entendeu? O hebraico diz tudo. Isso que ele procurava era igual que e neget, em frente. Quer dizer, tinha outra opinião. Era outra pessoa do que era. Aí ele procurou nos animais e não deu certo. Porque é Deus, né? Sabe, Deus no Gênesis, ele não sabe tudo, ele tem que ir aprendendo. Ele é um Deus experimental. É muito legal isso. Então ele tentou e não deu certo. Os animais são uma tentativa. Ele trouxe, ele deu nome para os animais. Ele tornou os animais companhia dele, não para matar, nem para comer. Para nada, para companhia. Porque ele não comia a carne. E não achou a companheira. A Kneget, a que é como ele, em frente a ele. Ele não achou. Acho lindo esse trecho. Lindíssimo. Porque a criação não deu certo. Né? Deus não deu certo. Vamos tentar de novo, né? Aí, ao tentar de novo, ele cortou o Adão no meio. Diz que tirou uma costela. Eu tenho dúvidas sobre essa leitura da costela. Eu acho que ele cortou ele no meio só. Assim, mais ou menos no meio, que o pinto ficou para um lado e o outro lado não teve pinto. Entendeu? Ele cortou ele no meio. Chuma, assim. Aqui. Nós somos adultos aqui para não fazer brincadeira, né? É melhor falar claro do que assim, escondido, né? Porque você sabe, se você olha aqui na cabeça de uma pessoa, assim, né? Você sabe que todos nós somos tortos, né? Porque nós somos compostos de duas partes aqui. Somos tortos. Só o homem? Não. Às vezes a mulher também, né? Não, enfim, somos tortos. Somos tortos. Então, são duas partes. E o homem antigo sabia disso. Que somos duas partes, coladas aqui na cabecinha. Então, como somos duas partes, dessas duas partes dá para fazer, de um dá para fazer dois. É só cortar pela metade. E provavelmente no texto de Gênesis ele cortou pela metade.
Então, uma metade ficou para a mulher, aí ele deu uma emendada no outro, né? Deus faz de barro tudo, e no caso do homem ele emendou com uma pequena diferença. De que mulher é mulher e homem é homem, então está em frente. Ele é como, porque é o mesmo pedaço, né? É como a mulher é como o homem, é o mesmo pedaço. O homem perdeu a identidade, ele já não existe mais, o Adão sucumbiu, né? Esse foi-se. Agora ele só existe sob duas formas, de masculino e de feminino, porque foi cortado ao meio e emendado. Aí ele diz, essa afinal é osso dos meus ossos. Aí você entende porque é osso dos meus ossos. Não é por causa da costela, é porque realmente é a identidade os dois. Eles são como diferente e diferente. E de que eles são como e diferente, é que ele vai, na paz aqui, ele vai morar na casa dela e não na casa dele. Ela não vai na casa dele, ele vai na casa dela. É porque o homem é meio... Não é para falar contra o homem aqui, tá entendido. Tá bom, não falo contra o homem mais. É porque ele é meio violento, esse rapazinho, né? Esse Adãozinho assim que está dentro de nós. Ele é um pouco violento, né? E mulher tem que apanhar para endireitar, entendeu? Então é sempre bom ir morar na casa do sogro. Porque é o sogro dá uma equilibrada nas forças. Entendeu? Perto do sogro, todo macho é menos macho. É bom, eu acho. Acho não é ruim, é bom. Muito bom. É uma providência divina, isso aí. Aconselhe os seus noivos sempre. Vocês vão morar na casa do teu pai ou do pai dela. Então eu sempre digo, vão morar na casa do pai dela. É bom, a Bíblia recomenda isso. Mas eu não digo por causa da violência, porque noivo nunca quer ser violento, só é violento depois. Você está vendo que aqui nós não estamos no paraíso. Nós estamos no meio dos conflitos, nós estamos no meio do trabalho, nós estamos no meio da semelhança e da diferença, nós estamos no meio da vida. Gênesis 2 não é paradisíaco, é cotidiano. É para lá que nós vamos. Vamos voltar para lá. Aí entra a serpente. A serpente não é outra do que a egípcia. A cultura da Palestina estava cheia de cobra, da cobra egípcia. A cobra egípcia era senhora das almas. Então, o texto diz, não, a cobra egípcia você tem que cuidar. Porque ela tem uma língua, mas ela engana você naquilo que ela diz. O faraó, lá no texto do Êxodo, faz exatamente a cobra do Egito. Ele diz, vocês querem ir embora para a liberdade? Pode ir. Aí ele diz, o Moisés e o Arão iam embora, aí ele dizia para os guardas, batem nele se eles saírem. Batam neles se eles saírem. Está vendo? Batam neles. Ele é uma cobra. Ele fala uma coisa, mas faz outra. O faraó não é de confiança. Por isso ele é uma serpente. Por isso ele tem essa dubiedade. É sábio, desgraçado, e é maluco ao mesmo tempo. É maluco ao mesmo tempo. A cobra é assim, sábia e maluca. Ela acaba com Adão e Eva e promete o paraíso. E ele diz, aí você está enganado, viu? O paraíso dela é matar os animais, bater na mulher e morrer de trabalho. Cuidado que não é só a mulher que apanha. Eu sei que a leitura feminista é preciosa, eu concordo plenamente, tem que denunciar a violência do homem contra a mulher, mas o homem também é violentado no texto. A única função que ele tem é trabalhar. Enquanto ele trabalha, diz o texto explicitamente, ele cava o seu túmulo. Trabalho é cavar o túmulo. Não é mais trabalhar como no paraíso. Agora é cavar o túmulo. Meu Deus, ele está falando da história brasileira. Você quer ensinar o que é pecado? Então olha para a economia, capítulo 11. Olha para as relações das pessoas, Caim e Abel. E olha para a esperança que nós temos e a mentira sob a qual nós investimos. A serpente é a mentira. A ilusão. Não preciso mais falar nada, né? Então, esses são os três textos, você entendeu?
Só esse conjunto que permite nós começarmos a falar sobre o que é pecado na Bíblia. O equívoco da teologia é achar que dá para falar do pecado sem falar da economia. Isso é uma santa ingenuidade. A igreja que quer viver disso é aliada do Império Romano, de Constantino e de outros imperadores pior que esse. Nós temos que ter muito claro na teologia que falar do pecado é falar das mazelas do nosso coração, mas é também falar das mazelas com o nosso irmão e é falar também das mazelas da economia. Podemos ir para o dilúvio? Terceira parte. Então eu vou para a última unidade, tá bem? Então, só para completar essa unidade, vê, eu não acho que Gênesis 1 a 11 não sirva para a dogmática, eu acho que serve para a dogmática. Mas tem que ser uma dogmática, não essa idealista que está impregnando as igrejas, essa grega que está infestando as igrejas. Porque o pecado grego sempre é idealista. Mas o pecado judaico é concreto. Entendeu? Ele é muito concreto. Ele não é uma ideia falsa. É uma vida que você leva para o brejo. Entendeu? É isso que é falso. Esse é o problema do profeta. O profeta não diz, você não deve pensar isso ou aquilo. Não, ele diz, você não pode roubar do outro. E roubar é não pagar salário decente, isso é roubo. Não adianta. Isso pode ser cristão, não cristão é roubo. Isso é, não tem como fugir disso. Então, agora a última parte, que é o capítulo 1, 6, 7, 8 e 9. É muito texto, mas é muito fácil. É muito fácil. Eu acho que é fácil, né? Mas cada um tem a sua leitura, né? Por favor. Onde termina o capítulo 9? Só para nós não esquecermos, onde é que termina o capítulo 9? Vocês não... Bom, também ninguém gosta de ler suruba assim, também na Bíblia não é legal, né? Eu sei, não fica bem você ler. Então eu conto, deixa que eu conto. É o Noé com seus 3 filhos na tenda dele tomando pinga. E o Noé é macho na pinga. Ele inventou de plantar vinho e toma todas. Toma todas. E de tanto tomar, ele achou que já era carnaval de fevereiro e foi tirando a roupa. E foi tirando a roupa, quer dizer, não sei também as tendências sexuais dele, não vem ao caso aqui. Vocês que são psicólogos aí, vocês veem a tendência do Noé. Foi tirando a roupa e um filho dele viu ele pelado. Aí esse filho, tadinho, já foi condenado só porque viu o pai pelado. Que estava bêbado, desgraçado. Quer dizer, que confusão. E o pai amaldiçoou o filho. Esse pai é louco. Quer dizer, normal que não pode ser. Ele bebeu todas, ficou pelado e o filho viu, e agora vai castigar o filho por isso. É um imbróglio, Deus o livre. Esse é o fim da história do dilúvio. O dilúvio é um típica história mesopotâmica. Aliás, brasileira também, Guarani, né? O Guarani, de José de Alencar, tem essa parte no seu final, no Peri, né? Como é o nome dela? Cecília. E o Peri? Isso. Tem no final o barquinho do Peri e ele comendo mandioca dentro do barquinho. É uma história universal. E nos mitos babilônicos essa história é conhecida e certamente quando os babilônios invadiram Jerusalém, principalmente os assírios, eles trouxeram essa história junto. Porque enquanto os assírios foram donos de Jerusalém durante 60 anos, o templo de Javé em Jerusalém, ele foi transformado em templo a Marduk. E o Javé foi encostado contra a parede, com o altarzinho dele. O templo oficialmente era de Marduk.
os sacerdotes eram da Babilônia, eles contavam os mitos da Babilônia. Então isso se tornou conhecido. No 7º século, no período de Manassés, esse governante troglodita que tinha lá, 55 anos, né? Isso se tornou conhecido de algum modo, e os israelitas fizeram uma história dessa história do dilúvio. E contaram que os anjos baixaram do céu, acharam graça das meninas aqui, fizeram uma confusão desgraçada, que nem o Noé no fim com a pinga, assim os anjos no começo, e o mundo estava totalmente corrupto. E Deus disse, vou destruir esse negócio aí. Assim como conta lá na Babilônia. Deus decidiu destruir o mundo com água, 40 dias e 40 noites de chuva. Essa história é longamente contada, capítulo 7, capítulo 8. Né? Quando chega no final do capítulo 8, quer dizer, eu vou pular essa passagem aí de quantas vezes mandaram um passarinho para ver se já estava seco ou não estava, né? Que são pequenas facetas da narrativa do modo babilônico. Então, quando chega no fim, é que vem um negócio estranho. Qual é a decisão no capítulo 8 de Javé, quando ele, então, baixa a água e eles saem da arca? O que Deus diz? O que ele diz? 8:22. Nunca mais destruirei. Isso é uma boa intenção, eu acho. Ele viu aquele estrago que ele fez, que ele é um Deus do experimento, e viu que o experimento não deu muito certo, né? Mas por que ele não vai destruir mais? Por que ele não vai destruir? Por que ele diz, não vou mais destruir a terra desse jeito? Alguém olha em 8:22 para mim? Até que eu acho isso aqui vai demorar muito. Você está com a Bíblia aí? Não? 8:22. Pode até ser no português, viu? Brincadeira de mau gosto. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nunca mais destruirei a terra, acho que é no 24, pelo dilúvio. Tudo bem? Mas que brincadeira é essa? Os caras não saíram ainda, diz que já não vai destruir mais. O dilúvio acabou. Eu não entendi isso aí. Que brincadeira de mau gosto é essa? Primeiro você destrói tudo para dar um jeito nessa bagunça. E no fim você diz, não, eu não vou mais dar jeito. Eu não vou mais destruir porque os caras são pecadores. Não, eu quero saber aquela passagem do pecado. Eu estou vidrado no pecado agora aqui. Eu acho que é no 24, então, desculpe. 8:24. O 8 acaba no 22, antes disso. Diz lá que os caras sempre vão pecar desde a juventude. 21. Leia para mim, tá, querido? O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Ele não sabia isso antes já? Que nós não presta? Se nós não presta, para que o dilúvio? Entendeu? A brincadeira de mau gosto. Deus está exercitando uma coisa que não precisava. Eu me irrito com isso. Teologia tem que ser séria. Isso aí não é sério. Não, peraí. Deixa eu me corrigir. Ele está dizendo o seguinte, senhores babilônicos e devotos de Miami, não é? Eu quero lhes dizer que essa teologia importada que vocês estão trazendo não serve para bosta nenhuma. Com isso aí você pode matar e não serve para nada. Portanto, o dilúvio nunca mais. Por quê? Porque ele não serve para nada. Mas por que não serve para nada? Porque você não presta, meu bem. Porque você está atolando no pecado. Eu sei que você está... os babilônios não. Eles queimam um boi e acham que o boi leva o pecado embora. Mas são besta. Eles não sabem nada. Esquece os babilônios. Entre nós sabemos que nós não presta. Então nós não temos que viver assim mesmo. No pecado. Sem dilúvio. Pronto, acabou.
Isso é graça. Você entendeu? Isso é pura graça. Se o apóstolo Paulo tivesse lido isso, ele ia achar maior lindeza e teria citado na carta aos Romanos, assim, ele não cita porque ele não leu. Quer dizer, isso é brincadeira minha. Mas é um texto da graça de Deus. Deus é gracioso. Ele não vai punir desgraçadamente todos nós com água. Isso é uma ideia que eles importaram de Miami. Não, de Miami não era, mas era pertinho de lá. Importaram da Babilônia para amedrontar cada cristão, cada judeu lá. Se comporte, seu desgraçado, senão o juízo te pega. O juízo sempre pega o pobre, o rico nunca. E o texto diz, não vai pegar prejuízo nenhum. É que eu sou de graça mesmo no meio do pecado. Isso é paulino, isso é lindo, isso é teologia fantástica. E para você não ter dúvida que nós não presta, ele diz no capítulo 9, a gente peca desde pequeno, vocês não têm jeito. Capítulo 9, vocês pecam de pequeno. Então eu vou desistir, eu vou botar um arco-íris lá para me lembrar que não tem mais esse negócio de apagar vocês, não. Não tem para apagar com dilúvio, não. Porque eu não sou um Deus desse calibre, desse tipo. Vocês são meus filhos, são minhas filhas, e com a bagunça que fizer, tá tudo bem que a gente dá um jeito. E aí no fim termina com a bagunça de Noé. E o Noé é pior ou é melhor do que aqueles que morreram no dilúvio? Eu, respeitando, digamos assim, a metrologia do pecado, eu acho que Noé é pior. Merecia um dilúviozinho só para ele. Eu acho que o suruba do Noé é maior. Para o mundo antigo é muito pior. E o dilúvio teria que continuar. Mas agora é outra lógica. Agora nós vamos lutar contra esse mal que está no meio das pessoas. Quem é que luta contra esse mal? Sendo mal, Abraão e Sara. Na maldade, a gente acha a fé. E não é na pureza que acha a fé. É no meio do mundo maldoso. Com dúvida, capítulo 15 de Gênesis. No meio da dúvida, Deus está presente. Por isso é o texto mais recente esse, e o mais magistral, o mais lindo, de que Deus nos ama profundamente, apesar da nossa tendência à confusão. Não é a confusão que estoura o mundo. Não é a confusão que estoura o mundo. É a graça de Deus que faz o mundo a cada dia. E nós, modestamente, estamos aí para seguir nosso Deus da graça, para fazer o melhor possível entre homem e mulher, Adão e Eva, entre Caim e Abel, entre irmãos e na sociedade. É para isso que nos acordamos de manhã. Para fazer o bem na sociedade, o bem na família, o bem entre homem e mulher. Para isso nós estamos aí. E isso está legal assim. E se não conseguimos, Deus ainda dá uma pingazinha para você piorar a situação, né? Para você ver se se converte de uma vez. E vira, em vez de Noé, você vira Abraão. E o Abraão não era flor que se cheirava. Vendeu até a mulher. Quer dizer, nós somos muito melhor do que o Abraão, com devido respeito a esse grande cidadão. O capítulo 1 reforça isso. O capítulo 1 reforça isso. Você me entende por que eu digo o capítulo 6 a 9 é tardio até 2:4? É um texto muito simples. É um texto de um projeto, talvez um projeto no exílio. No primeiro tempo do pós-exílio, em que criar o mundo se torna uma das tarefas principais das divindades. Até hoje, no debate sobre teísmo e ateísmo, a criação é o ponto crucial. Quem fez esse mundo? Foi Deus ou foi um acaso?
Esse tipo de debate, ele vem de muitos séculos atrás. E eu acho que capítulo 1 já está dentro disso. Quem é que fez o mundo? Que mundo é esse que Deus fez? O nosso Deus fez. Então, eles têm uma posição muito clara sobre, em 2 pontos, sobre esse mundo que Deus fez. Esse mundo que Deus criou, ele, antes de tudo, não precisa ter ídolos. Não precisa ter ídolos. Você, eu, nós estamos livres de ídolos. Não precisa. O seu ídolo maior seria o sol. Em todas as culturas, o sol é o máximo da expressão divina. É o macho superior. Você não precisa adorar o sol. Também não precisa da lua nem das estrelas. As estrelas vêm, o horóscopo babilônico, que influenciou a Turquia e que influenciou todo o Ocidente. E também não precisa a lua. Desculpe, as mulheres também não precisam. Nem a lua, nem o sol, nem as estrelas. Tudo isso é criação de Deus. A começar que Deus fez a luz sem sol, sem lua, sem estrelas. Não tem tapa maior na cara de um adversário do que esse. Deus fez a luz sem os veículos da luz. É uma abstração quase filosófica. Como é que no primeiro dia Deus faz a luz e não tem instrumento de luz? Aí também eu não sei como explicar, mas enfim, isso é uma coisa que Deus explica. Em seguida, vem aquilo que é cotidiano, que são rios e água e plantas. Rios, água, plantas. É o cotidiano. O segundo e o terceiro dia não tem coisas especiais. Por isso são obras duplas, rios e terra. Plantas de vários tipos, são plurais. Quando se criam plurais, é porque não é tão importante. O mais importante é o sol. Afaste-se do sol. Não creia no sol. Não creia no destino das estrelas e não creia na lua. Na Babilônia era isso a religião. Marduk era o sol. Nabonid, o último rei babilônico, imperador babilônico, era devoto da lua. Um era maluco para cá, outro maluco para lá. Os dois são malucos. E os escravos de Israel, lá na Babilônia, diziam, não, abandona isso. Nosso Deus não é Deus de lua e de estrelas. Isso aí ele fez aqui e pendurou lá em cima. É até ridícula a forma como Deus fez o sol. É ridículo. Ele fez aqui embaixo na terra e pendurou lá em cima. Quer dizer, é ridículo. O solzinho é ridículo. Por isso, no quarto dia, a ridicularização do sol, da lua e das estrelas, que só servem para marcar dia e noite e o tempo. Nada mais do que isso. Quer saber o tempo? Olha para o sol, olha para a lua. Mas é para isso que eles servem. Eles são relógio da humanidade. São relógio. Não são deuses. Só relógio. No quinto dia e no sexto dia, as coisas não são tão importantes para o ser humano. Isso é importante. O peixe e as aves são muito importantes. Tão importantes que nem nós. Não acha que nós somos tão assim, o máximo. Não. O texto é crítico ao ser humano. O ser humano não é perigoso para o peixe e para a ave. Então, no quinto dia, Deus criou o que voa lá em cima e o que flutua dentro das águas. Porque ele criou duas coisas ao mesmo tempo. E no sexto dia, criou duas coisas. Criou o tigre e nós. Nós somos meio parente do tigre. Criou o tigre e criou nós. Porque nós somos um perigo. O elefante, o tigre. Todos são perigosos. Mas eles não mordem lá no paraíso. Mas seriam e serão perigosos. Mas são criação do sexto dia. E depois tirou um tempinho, não muito nobre,
desculpe, para criar nós. Não criou um tempo muito nobre. Mas teve muita preocupação que nós fizéssemos conosco. Isso sim. Porque o que nós fazemos conosco é que é perigoso. O tigre eu sei o que ele faz, mas nós não sabemos o que fazemos. Por isso ele diz, e eu coloquei o meu semblante, a minha imagem em vocês. Gente, sejam decentes. Lembra-se que no seu rosto, no seu corpo, na sua consciência, eu estou presente. Olha que boca que Deus nos deu. O tigre não tem consciência, ele vai, come, e comeu direitinho o gatinho. Nós podemos pensar sobre vamos comer o gato, não. Que coisa maravilhosa! Porque ele nos fez semelhante a ele. Ele nos deu uma boquinha especial, sabe, na mesa, assim, com sobremesa e tudo. Pensa bem o que você vai fazer, cara. Pensa bem o que você... Não seja que nem o ratinho, que nem o gato que come o rato. Você não precisa. Mas como ele tem dúvida que nós não somos prestáveis, ele disse, então vocês comem capim e banana. Entendeu? Banana não diz lá porque não tinha tanto lá, mas enfim, se fosse no Brasil, seria banana. Nós só podemos comer capim e banana, não carne. Ele deu uma amansada em nós, sabe? Só no capítulo 9 ele diz, já que vocês não prestam mesmo, eu vou dar uma liberada aí da carne. Mas de resto vocês comem só capim e banana, que tá bom assim. Tá muito bom. Vocês têm que se amansar. Nós temos que nos amansar. O tigre, o pássaro, o peixe, ele é um acidente de violência. Nós somos uma violência continuada. Mas nós temos chance de nos amansar na comida, no prato. Olha bem no teu prato, para que ele não seja violento. Eu sei, eu como uma carnezinha também, viu? Eu acho que nós temos que olhar no nosso prato. A violência que ele tem. Porque o prato tem muita violência. A violência não é só de comer frutas, porque outros não comem, mas é de comer carne, é de matar para comer. Aí tem uma palavra bíblica absolutamente interessante dentro, que nós temos que trabalhar na igreja. Então, cuidado, viu? E lembra que a imagem de Deus está em homem e mulher. É interessante que na história da igreja se discute quem tem a imagem de Deus, se é o homem ou a mulher. O cabra é ignorante, não conhece a poesia hebraica. A poesia hebraica é explícita, a imagem é de homem e mulher. Não há imagem de homem. O apóstolo Paulo é um ignorante em 1 Coríntios 11. A mulher não tem imagem de homem. Ela tem a imagem dela e ele dele. Não há um translado de imagens em Gênesis 1. Ela é igual e diferente. Ela é igual, não há translado. Ela tem imagem de Deus. Deus é homem e é mulher. Porque a imagem de Deus está em homem e em mulher. Você tem que olhar para a mulher para entender Deus. E tem que olhar para o homem para entender Deus. Homem não dá para alfabetizar só de modo em teologia masculina. Precisa da teologia feminina, porque ambos são imagem. Igual e diferente. Igual e diferente, como diz no capítulo 2. Então, esse problema da imagem é crucial para a igreja e crucial para toda a sociedade. Porque ela só existe nessa bipolaridade, ela não existe numa só. Ela só existe nessa dupla polaridade. Esse homem e essa mulher, elas não têm diferença diante do alimento. Elas são iguais. No 6º dia. E tudo tem que descansar no 7º.
Deus criou o mundo para a preguiça e não para o trabalho. A preguiça é o destino do mundo. É a via do mundo, é o caminho do mundo. Não é o acidente, mas é a continuidade. Por isso, o sábado não é acidente, é continuidade. O sábado tem que se expressar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo. Não temos que preguiçar muito, porque o sábado é a imagem da semana. O sábado não é um dia da semana. Ela é a imagem da semana. Então, o trabalho é um acidente. O sábado é a continuidade. Nós fomos criados para a eternidade sabática e não para o trabalho do sistema econômico capitalista. São os três grandes sentidos que tem Gênesis 1 a 11, em várias gerações, mas isso também não importa tanto em que geração foi. São os três sentidos. A continuidade genealógica, extremamente masculina, as três histórias em que aparecem temas da mulher, aparecem temas dos irmãos e aparecem temas sociais, e o dilúvio, que é uma crítica à ideologia do Estado imperial, mundial, que entende que todo mundo não presta. Portanto, tem que meter a botina, a bota, a guerra e a destruição para mostrar que só os imperadores sabem o que é certo. Não, os imperadores são os ignorantes. Só Adão e Eva sabem o que é adequado. Adão e Eva são o modelo. Para concluir, a maioria dos grandes povos tiveram histórias em que o imperador é o primeiro ser humano. Olha a história de Roma. A história de Roma começa com o mito do império. A Bíblia começa com o mito humano. A história humana precede qualquer história. Em Gênesis 1 até 11, não tem reis. Reis não são necessários para a humanidade. É possível que governos só atrapalhem, não ajudem. É possível. Quanto menos governo, mais vida. É mais provável. É mais provável. Nesse ponto, a Revolução Francesa não foi a última. Ainda tem uma revolução pela frente, que é a Revolução Cidadã. Muito obrigado.